Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção luminosa do grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila 4108 e os nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, para a composição do dia quinta-feira, para ultrapassarmos mais uma etapa da nossa vida, mais uma fasquia, mais um degrau. É verdade, angústias, tristezas, desesperos, agonias fazem parte da nossa vida, mas o dia quinta-feira é um dia como outro qualquer. É um dia que nós seres físicos nada mais é que um dia da nossa jornada, da nossa caminhada, para o complemento de uma diversidade de dias que compõem, por exemplo, um mês, que compõem um ano, que compõem vários anos. Então, vamos como sempre, nos harmonizar, não é? Vamos nos harmonizar e pedir a sintonia, pedir a proteção, pedir inclusive para que nós, neste plano físico, para que nós se possamos encontrar em perfeita harmonia e equilíbrio, não é? Como é bom, belo, maravilhoso, mesmo muitas das vezes debaixo de algum desequilíbrio, nós sabermos que temos sempre alguém, temos sempre algo para cuidar e zelar por nós, que são os nossos mentores, os nossos guias espirituais. Então nesta hora, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, vamos nos harmonizar, nos preparar para o nosso bendito serão de sempre, não é? O serão de hoje, quinta-feira, buscando em Deus Pai Todo-Poderoso essa condição espiritual, salve Deus, que cada um de nós tem a oportunidade de transportar consigo. Também a condição de termos os nossos abnegados mentores, esses abnegados espíritos habitando no mundo etérico, mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso, que são os pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários. Graças a Deus, vamos buscar esse poder infinito, rogando a Jesus Divino e Amado Mestre e ao grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que cada um de nós, no fim deste dia de quinta-feira, possa levar o que realmente procuramos, o que buscamos na nossa essência, nos nossos dias, nos nossos afazeres, equilíbrios e desarmonias. Vamos nos harmonizar a nossa consciência, o nosso pensamento para os nossos trabalhos físicos, tarefas físicas, tarefas do dia a dia e também as nossas tarefas mediúnicas do qual nós fazemos parte e temos o grande compromisso de executar
em Cristo Jesus. Salve Deus! Então vamos, meus irmãos, vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que sempre caminham conosco nesta jornada, que inclusive nós assumimos neste mundo físico e eles também assumiram esse compromisso divino com Deus Pai Todo-Poderoso e no mundo espiritual. E tem com certeza o compromisso de nos assistir, dependendo da nossa condição e do nosso livre-arbítrio. Salve Deus e graças a Deus. Então vamos, neste instante, em busca dessa força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus, graças a Deus, não é, meus irmãos? Hoje, para falarmos de espíritos presos à terra, todos os dias nós ouvimos falar, sabemos de pessoas que desencarnaram, não é? Sabemos de outras há mais tempo, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, enfim, o tempo, tudo passa e tudo cura, até para um espírito, mas poderá demorar. Pode uma alma, um espírito, após o desencarne, a morte, permanecer presa à terra? Com certeza que sim, salve Deus, pode. E isso acontece muitas vezes. As almas presas à terra são pessoas que após a morte não conseguiram se desligar dos seus corpos físicos e não se conseguiram desligar inclusivamente da vida que levavam. Eles permanecem envolvidos pelo magnetismo, o magnetismo terrestre, presos ao nível da crosta terrestre, da crosta planetária, e não conseguem se desprender do apego à existência que já inclusivamente se encerrou, a trajetória, o planejamento reencarnatório. Salve Deus, mas eles ainda estão muito, muito apegados. Graças a Deus, não é? Ou não é? Então, geralmente, esses espíritos acreditam ainda estar vivos e de forma alguma não entendem porque é que o ser físico, as pessoas, homem, mulher, as pessoas não falam inclusivamente mais com eles, essas almas, esses espíritos possuem um acesso bem fácil aos seres encarnados, que somos nós, não é? Graças a Deus. Podem mesmo se ligar psiquicamente a nós, e com isso eles atrasam a sua entrada nos planos mais subtis, no mundo espiritual, na sua caminhada, na sua evolução, e permanecem em estado inclusive de perturbação e sofrimento, porque, salve Deus, porque o espírito volta à pátria de origem. E como a natureza não consegue dar saltos, os espíritos que se alimentam de aspirações puramente terrestres, eles inclusive continuam no ambiente do mundo físico, embora sem, como todos sabemos, sem a matéria, sem o revestimento do corpo carnal, que é isto, não é? Nós somos físicos porque temos isto,
eles são etéreos, porque já não têm isto, não é? Então, desta forma, eles permanecem sem o revestimento do corpo carnal. E será possível a alma, o espírito, evoluir nesse estado de... Porque desta maneira poderá dizer-se neste estado de prisão, porque ele continua prisioneiro. Aqui a evolução, salve Deus, a evolução encontra-se em todos os estados e condições, mas, salve Deus, pode-se dizer inclusive que ela é insignificante quando o espírito está preso à terra, porque o ser desencarnado, ele irá atrasar muito o seu desenvolvimento espiritual. Desta forma, salve Deus, fica quase que estagnado. É como se ele ficasse congelado ou simplesmente cristalizado dentro dos parâmetros de mente e comportamento. Então, nesse sentido, os espíritos, tendem a repetir os padrões, inclusive da última personalidade e também do momento da transição. Por exemplo, um rapaz morre num acidente de carro e fica inclusive chamando pelos seus pais. Esse espírito pode ficar invocando a presença dos pais por períodos mas bem longos, salve Deus, sem perceber que afinal sofreu um acidente e não possui mais o corpo físico, não possui mais a matéria, salve Deus. Também, desta forma, contribui consideravelmente para essa prisão no plano da terra. Salve Deus. Porque uma morte rápida e trágica, o espírito não tem tempo de inclusive perceber o que ocorreu e pode ficar confuso com o impacto da súbita transição que é do mundo físico para o mundo espiritual. Ele não teve tempo de se aperceber que já não tem matéria e fica muito confuso, como nós estamos confusos nesta terra. Nós sempre andaremos confusos. E então, o que um espírito faz quando fica preso a este plano físico? Salve Deus. Algumas das vezes esse espírito até tenta
realizar as mesmas atividades de quando estava encarnado. Ele vai para os mesmos locais, ele faz as mesmas coisas como se estivesse no mundo físico. Outras vezes fica próximo de parentes, pai, mãe, filho, filha, genro, nora, neto, amigos, tentando um simples contacto e, inclusive, em outras situações, como já dissemos, ele fica repetindo os mesmos padrões de ação e comportamento da sua última existência, do seu último dia, da sua última semana, do seu último emprego, enfim, do lar. Em casos inclusivamente tão raros, esse espírito fica muitas das vezes perambulando por locais que lhe foram familiares nesta vida, ou peregrinando por locais, muitas das vezes inclusive até poderá ser desconhecidos. Quando isso ocorre, na maioria das vezes, esse espírito acaba se conectando com um espírito encarnado e salva Deus, participa inclusive dos seus prazeres, e inclusive da sua vida, sem que o espírito encarnado muitas das vezes se dê conta. Esse espírito pode facilmente guiar os nossos passos, pode facilmente guiar os nossos pensamentos, desejos e até, salva Deus, as principais escolhas da nossa vida. Pois é. Porém, o mais de tudo, o que se torna ainda mais grave é muitas das vezes a vampirização, que é a vampirização de energias vitais que se processa nessa conexão psíquica, porque o problema aqui é psíquico, entre o espírito encarnado e o desencarnado, e o desencarnado e o encarnado. É uma conjunção, é uma troca de fluidos. Dessa forma é psíquica entre ambos. Aqui o espírito preso ao mundo físico necessita da vitalidade de pessoas para se manter no nível inclusive da crosta terrestre, não é? Na maioria das vezes, salva Deus, na maioria das vezes suga as energias, inclusive sem se dar conta, sem se aperceber do prejuízo que muitas das vezes causa ao ser físico. Poderia enumerar um outro motivo desses espíritos permanecerem presos à Terra. Salve Deus! Geralmente é o ceticismo extremo, ou mesmo o dogmatismo religioso, fanatismo religioso. Podem ser a causa do aprisionamento, porque os céticos
conservaram, os céticos conservaram ao longo da sua existência física, muitas das vezes arraigado de concepções sobre a inexistência da vida após a morte. Muitas das vezes desconhecem, negaram esse facto e ao se depararem com uma realidade que eles negaram muitas das vezes em vida, salve Deus, que eles negaram ao longo da existência corpórea, da sua vida, da sua existência, da sua encarnação, eles se recusam inclusive a sentir a sua nova condição de espírito no mundo etérico, no mundo espiritual, não pertencente ao mundo físico. Salve Deus! Não acreditam, muitos deles não acreditam não acreditam que possam estar mortos. Salve Deus! E ainda assim, vivendo, eles continuam vivendo, pois sempre guardaram uma inquebrantável convicção que a morte é o encerramento definitivo da existência humana. Salve Deus! Redondamente enganados. Os céticos da vida, após o seu desencarne, podem inclusivamente experimentar duas condições. A primeira é um estado de perturbação que se chama perturbação pós-morte, que é uma firme negação da sua nova condição espiritual, o que gera muitas das vezes confusão e até desespero. Salve Deus! Salve Deus! Por outro lado, os céticos podem unir-se a outros céticos por afinidade, como eu já tenho falado noutros vídeos. Se juntam por afinidade numa experiência coletiva e podem acreditar inclusivamente que foram transladados para outro mundo, ou seja, um local estranho que eles não sabem como inclusivamente chegaram ali. Mas, salve Deus, creem ainda estar vivos no mundo físico, claro, na Terra, no planeta físico. O mesmo ocorre com os fanáticos. Fanáticos quê? Fanáticos religiosos. E aqui a ortodoxia e o dogmatismo são muitas das vezes grandes entraves à realidade pós-morte. Porque o religioso fundamentalista crê firmemente, salve Deus, que caso estivesse mesmo morto, então ele deveria estar agora, por exemplo, única e exclusivamente no céu, não é?
no reino de Deus, que sempre almejou em sua passagem pelo mundo físico, pela terra, como ser físico. Ele, inclusivamente, acreditava na sua salvação e nunca pode, não vai poder admitir que após a morte ele não fosse única e exclusivamente recebido pelo grande ícone do seu culto. Culto esse que o manteve aqui na terra. Essa prisão, salve Deus, é fato corrente. Essa prisão é um facto corrente para um grande número significativo de religiosos fanáticos aprisionados em suas próprias concepções e convicções. Salve Deus. Por outro lado, ele inclusivamente pode encontrar-se frente a frente com as suas convicções religiosas, que nada mais são do que as suas próprias criações mentais, produzidas e quando encarnado, quando nós encarnados podemos envolver-nos nessa grande ilusão das nossas formas de pensamento e viver, de acordo com elas, salve Deus. Porém, isso possui algo de providencial, graças a Deus, pois a vida após a morte, ela seria algo doloroso demais se os espíritos, se as almas não pudessem, de certa forma, se adaptar às suas crenças, ao novo ambiente e viver de conformidade com os seus pensamentos. Eles, cada um de nós, ainda não estejam prontos para uma verdadeira comunhão com os estados sutis, muitas das vezes mais reais e cristalizados. Salve Deus. Outros motivos para a fixação no nível da crosta terrestre de um espírito, salve Deus, esses motivos variam conforme a individualidade de cada espírito. Mas salve Deus. Mas existem motivos gerais a se considerar. Não cumpriram o seu roteiro kármico, ou seja, a proposta reencarnatória. Inclusive, alguns suicidaram-se. E o que é que aconteceu? Deixaram assuntos inacabados. Pois é, possuíam extremo apego à terra e, inclusivamente, aos desejos materiais. Viciaram-se, muitas das vezes, em álcool, fumo, comida, sexo, lazer, prazeres diversos. Tinham medo, inclusivamente, de morrer e, após o desencarne, continuaram negando a morte, não é? Que é uma grande
dificuldade de aceitarem que passaram pela transição do mundo físico para o mundo espiritual, que é, pegaram na malinha de mão e fizeram a tal viagem que todos nós um dia iremos fazer, não é? E não têm mais, muitas das vezes não sabem, não se apercebem que não têm mais o corpo físico. A morte súbita, na morte súbita, os espíritos, salve Deus, não tiveram tempo de perceber que morreram, não é? E então ficaram acrisolados, ficaram agarrados, ficaram vibrando num padrão vibratório negativo de baixo padrão dos vales negros, dos mundos inferiores, no ódio, na vingança, na raiva, na inveja, na maldade. Ficaram vibrando em algum desafeto, em apegos também, a entre queridos ou a pessoas próximas. Muitas das vezes, salva Deus, muitas das vezes o ceticismo fortemente enraizado no espírito, não é? É a grande realidade. A morte, após muitas das vezes a deficiência, muitas das vezes as deficiências mentais ou transtornos psíquicos, porque na realidade graves, só que eles não se apercebem, não tiveram tempo de se aperceber. Quero eu dizer sobre estas histórias sobre os espíritos aprisionados em locais, muitas das vezes também específicos, como todos já ouvimos falar, sabemos, enfim, essas histórias, salve Deus. Nunca brinquemos com essas histórias, nunca levemos de ânimo leve, tá? Porque elas podem, inclusivamente, ser reais. Salve Deus. São condições muito sérias. Alguns espíritos podem fixar-se em lugares em que inclusivamente eram muito afeiçoados durante a sua vida. Muitos espíritos ficam presos à sua própria residência, outros aos lugares de onde ocorreu a sua transição do mundo físico para o mundo espiritual. Outros ainda se unem, a outros espíritos encarnados que escolhem, ou desencarnados, que escolhem um local propício à sua permanência. Esse é o fundamento das chamadas, salve Deus, casas mal assombradas, que devemos sempre ter muito respeito por essas condições, tá? Nunca levemos isso de ânimo leve, porque nós sabemos de 5% das casas assombradas, porque nem toda a gente tem a condição de saber. A nossa própria casa poderá ser um local onde estejam permanecendo vários espíritos, salve Deus. Então, são vários espíritos que se reúnem nessas casas assombradas, que reúnem grande número de espíritos perdidas e presas nesses locais específicos. Então, ocorre, salve Deus, com uma certa frequência,
uma ligação entre o espírito desencarnado e o espírito, ou seja, o espírito recém, inclusivamente desencarnado, né? E o espírito encarnado, que são os seres físicos, as pessoas que compraram, por exemplo, inclusive, aquela casa, aquele imóvel, onde esse espírito ou esses espíritos estão a habitar, que passou a maior parte da sua vida. A pessoa compra sem saber que compra já completa com algum recheio. Claro que, levando tudo em consideração, esses espíritos irão respeitar religiosamente o ser físico. Salva Deus, tá? Eu disse até que um espírito pode ficar preso à terra em decorrência do ódio, não foi? De desafetos, não foi? Pois é. Então, para não perturbar muito quem ouve, quem vê este vídeo, vou tentar explicar esta parte da prisão no mundo físico, ou seja, na Terra. Porque a camada mais perto que nós temos da Terra, penso que todos saibam, a maioria saberá, é a zona do umbral, não é? Pois é. Então, enquanto o ódio, mesmo aqui fisicamente ou espiritualmente, e isto é uma condição que nós temos que pensar fisicamente, o ódio aprisiona, o amor liberta. Inclusive, no Novo Testamento, e aqui neste livrinho também está escrito, nós sabemos que passamos da morte para a vida, não é? Porque, inclusivamente, amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte, com certeza. Isso significa que aqueles que não amam permanecem presos no ódio, que não perdoam, permanecem presos no ódio, que não têm amor, humildade e tolerância, permanecem presos na ignorância, salve Deus, amor, humildade e tolerância. Esses espíritos que não têm essas condições permanecem na ignorância, presos no ódio e aprisionados no nível terrestre após a sua passagem ao mundo etéreo, ou seja, ao mundo espiritual. Não é possível neutralizar o ódio com o esquecimento. Não, salve Deus. Não é possível. Porque em épocas futuras, esse ódio regressa. Ele regressará numa outra roupagem, o que quer dizer, numa outra encarnação, numa outra forma de manifestação. E o ódio só pode ser dissipado única e exclusivamente com amor, salve Deus, e também o perdão, porque o amor da consciência de que todos nós estamos interligados, que somos inclusivamente uma mesma
mesma família universal e estamos numa mesma missão, que a nossa missão, cada um na sua individualidade, nós estamos numa missão, no nosso progresso, no nosso reajuste kármico, na nossa evolução, no pagamento das nossas dívidas, transportando toda uma grande herança transcendental. Salve Deus, o nosso karma. Salve Deus. Então estamos, com certeza, numa missão cósmica. Todos somos espíritos ainda inferiores. Salve Deus. Somos dependentes, ignorantes e, inclusivamente, limitados. Pois é, somos limitados. Compreender estas formas, isto é, uma forma de, algumas das vezes, de libertação de todo o ódio, então devemos também compreender que ninguém pode nos tirar nada nem destruir qualquer de nossos bens, que a nossa participação, o nosso corpo, pode ser inclusivamente queimado, torturado, destroçado e morto, mas a nossa consciência, a nossa alma, só será tocada. Salve Deus, se assim nós permitirmos. Esse foi inclusive o caso do Mestre Jesus, salve Deus, quando o seu corpo físico e a sua personalidade humana de Jesus estavam sofrendo dores na cruz, não é? A sua alma, o seu espírito imortal estava completamente ausente e invulnerável à mortificação da sua carne. Porque ele, o Mestre Jesus, ele assistia a tudo de fora, sem se envolver no sofrimento que lhe infligia no corpo físico. Salve Deus! As maiores maldades, atrocidades, podem ser realizadas inclusivamente conosco. Mas um espírito de luz, uma alma de luz, um ser mais evoluído, não pode de forma alguma ser atingido, porque ele sabe que não é matéria, não é esse ego, nem essa personalidade. Ele, salve Deus, é algo infinitamente maior e que não pode de maneira alguma jamais ser destruído. Ele sabe, um ser evoluído de luz. Desta forma, o espírito é indestrutível. É indestrutível. Ele vive para sempre. E não é subjugado pelo caráter transitório da matéria e do mundo da manifestação dos espíritos, ou seja, do mundo espiritual. Os espíritos, as almas que carregam o ódio dentro de si, invariavelmente, elas se prendem muitas das vezes nos liames da matéria e podem, salve Deus, permanecer infelizmente longos períodos, como 100 anos ou 500 anos. Salve Deus, esperando para consumar a sua vingança. Porque esse espírito desconhece que estará tão preso e ficará tão mal quanto
aquele que deseja prejudicar. E aqui, se nós perguntarmos então, afinal, e os espíritos da luz não poderiam resgatá-las se assim desejassem? Pois é. Só estamos esquecendo uma coisa, não é? Salve Deus. Só estamos esquecendo de uma coisa, do nosso livre-arbítrio, não é? Eu, inclusive, já frisei que um espírito, uma alma, pode fixar-se em nossos pensamentos, não é? Em imagens mentais e, inclusivamente, padrões vibratórios após a morte. Pois bem, quando ela fica nesse estado de erraticidade, a comunicação com o que está à sua volta, ela é perdida. Ela é única e exclusivamente perdida. Esse espírito está tão envolvido por uma auto-hipnose tão cristalizada dentro de suas repetições que está de tal forma mergulhada em suas tendências e convicções que muitas das vezes criando ilusões atrás de ilusões, salve Deus, que o seu pensamento de percepção, eles ficam girando em torno, muitas das vezes, de si mesmo. Dessa forma, esse espírito se fecha em seu mundo psíquico e entra em contato com outros espíritos e nem consegue ver o que está, inclusivamente, ao seu redor. Quando é este o caso, salve Deus, porque nem todos são os casos. Tem centenas, milhares de condições para prender um espírito ao mundo físico. Os espíritos, as almas, os espíritos de luz, se querem, conseguem chegar até esse espírito em luz, preso na agonia, no desespero, muitas vezes, salve Deus, muitas das vezes esse resgate, caso ocorresse, seria uma grande violação do seu livre-arbítrio. Na nossa individualidade, nós continuamos a ter o nosso livre-arbítrio. Ele é intocável. Se a nossa alma ainda deseja estar, inclusivamente, naquele nível, então, uma alma mais um espírito mais evoluído, salve Deus, não poderia, de forma alguma, contrariar a sua própria vontade, mesmo que esse espírito de luz esteja seguindo um caminho que lhe seja prejudicial. O espírito de luz nunca lhe pode tocar, ajudar. O mesmo ocorre aqui na Terra. Salve Deus, quando um espírito não fica preso à Terra, qual será, afinal, o seu destino? Salve Deus, qual será, afinal, o seu destino, não é?
salve Deus. Afinal, qual será o seu destino? Não é? O grau, aqui conta muito o grau de densidade, do seu corpo etérico, porque ele diminuiu conforme esse espírito vai se desvinculando da sua existência física. À medida, quanto mais o desligamento for, mais é produtivo para esse espírito. Pois, quanto mais desvinculado da sua existência física, os resíduos da sua materialidade, do seu antigo corpo físico, então, salve Deus, vão se dissolvendo e esse espírito, finalmente aceita na realidade a sua nova condição vibratória de espírito, de pertencer ao mundo etérico. Esse espírito deixa para trás a sua última encarnação, sem nenhum apego, assimilando as lições que necessita, revendo os seus erros e, acima de tudo, compreendendo o que precisa fazer para melhorar-se conforme o tempo vai passando. Os seus níveis de maior densidade, os seus níveis de materialidade vão sendo muitas das vezes dissipados. Então esse espírito vai descartando os envoltórios menos pesados e, salve Deus, adquirindo outros mais subtis, mais leves. Muitas tendências grosseiras vão sendo depostas na matéria primordial de seu nível. E isso permite ascender a planos mais sutis. Daqui a visão de algumas correntes esotéricas de que, após a morte, o espírito vai ascendendo do corpo físico ao corpo etérico, do etérico ao astral e do astral ao corpo mental. Salve Deus! É uma boa concepção, já que, salve Deus, existem com certeza padrões de vibração diferentes para cada corpo, para cada espírito, e nisso estão representados os corpos. Quais corpos? Salve Deus! Os corpos etéricos, que são nada mais, nada menos que os espíritos, o astral e mental. Porém, para efeito de melhor compreensão e simplificação, a ideia geral, o espírito vai subtilizando-se cada vez mais, desprendendo-se da matéria e dos resíduos de energias mais densas, os seus vínculos mais próximos ao nível da matéria. Desta forma, vão sendo descartados para que se torne possível a expressão de veículos mais subtis. Salve Deus! E tendo, inclusivamente em vista essas considerações, podemos, de certa forma, salve Deus, concluir que os contos
e que muitas das vezes as histórias sobre obsessões e possessões, que são, salva Deus, mais uma vez eu digo para não brincarmos com estes factos nem factores, são reais e não são uma mera fantasia, eles são reais neste mundo físico e podem inclusivamente estimular muitas das vezes a formação de diversos males ao ser humano. Poderia dar exemplos desses males causados pela ligação psíquica entre as almas presas à terra e os encarnados. Aqui, salve Deus, as repercussões desse processo muitas das vezes são bem numerosas, mas poderei citar os prejuízos mais gerais, que são sintomas físicos, sintomas do ser físico, doenças, dores, mal-estar, náuseas, dor na nuca, enjoo, arrepios, tonturas, cansaço excessivo, estafa, problemas mentais, problemas de memória, desatenção, desassociação, falta de clareza, pensamento parado, confusão, muitas das vezes mental, ideias, salve Deus, suicidas, despersonalização, pesadelos. Mas aqui vamos recorrer aos pesadelos recorrentes. Também alucinações auditivas, visuais, descontrole emocional, ansiedade, angústia, medo, irritação, depressão, tristeza, mais choro sem causa aparente, impulsividade, inclinação, salve Deus, às drogas, abuso de álcool, maconha, tabaco, drogas injetáveis, remédios, problemas com o peso, pelo estímulo à compulsão pela comida ou à perda de apetite, como a obesidade, anorexia, a bulimia, problemas de relacionamento, timidez, fobia social, introversão, dificuldades de comunicação, problemas sexuais, falta ou excesso de desejo sexual. Fecham o fechamento dos caminhos das nossas caminhadas. Tudo, salve Deus, tudo parece muitas das vezes dar errado. Oportunidades que não aparecem, dificuldades de expressar o nosso potencial, enfim, tudo parece dar errado. Portas que se fecham, mas nem tudo é errado, salve Deus, não é? Então temos que nos cuidar muito e muito bem, por conta de nós muitas das vezes não sabermos o que nos rodeia, porque nós nunca sabemos se estamos ou não estamos sozinhos, se estamos acompanhados ou não, se somos intuídos ou não por um espírito, por um ser físico, um ser do mundo etérico. Nós, muitas das vezes, pensamos que somos nós a pensar, mas não é.
a nossa raiva, ódio, inveja, maldade, agonia, desespero. Salve Deus. Muitas das vezes são-nos traduzidos por outros espíritos de baixo padrão vibracional dos valos negros. São espíritos que não são evoluídos. São espíritos agarrados ao mundo físico. São espíritos agarrados à matéria. Das várias formas, nas várias condições, nos vários apegos, que nós temos que ter muita atenção. E desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, eu me despeço de todos, desejando a todos uma linda e abençoada noite. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, a todos ilumine e abençoe. Que os nossos mentores, aqueles abnegados, pretos velhos, pretas velhas, nos ajudem na nossa jornada e na nossa caminhada. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a